Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos então para mais um vídeo do canal Alienos Games. E hoje então vamos continuar mais uma vez falando então sobre Chainsaw Man. Dessa vez nós vamos ver ali após o vídeo passado a volta do Chainsaw Man, o verdadeiro demônio da motosserra, por conta do grande plano diabólico da Makima, na qual nós iremos descobrir muito mais sobre esse grande propósito dela e também ver o Denji ali, o Chainsaw Man passando o trator, ou mais exato a motosserra, eu tinha que falar isso, desculpe. Mas no fim das contas ele vai passar a motosserra em cima de geral que vier para tentar parar ele. Mas antes de realmente começar esse vídeo, chegar no assunto principal, eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo, que deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Então, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos ali de que quando o demônio da motosserra volta, já destruindo no fim das contas completamente o demônio do inferno, até ao menos ali os caçadores de demônio da divisão anti-Makima pedem para que ao menos ele morra depois de fazer o seu trabalho. E aí no fim das contas a gente vê de que a mão gigantesca do demônio do inferno surge, saindo ali de uma porta e basicamente teletransporta ali o demônio da motosserra para o inferno. Enquanto isso, o Kishibe basicamente já vem até a Makima apontando ali uma arma nela, onde a própria Makima percebe que o Chainsaw Man está sendo levado para o inferno. Quando o Kishibe continua apontando a arma para a Makima como se fosse atirar, ela mesma fala de que é inútil atirar nela. Por conta do contrato dela com o primeiro-ministro, ataques direcionados a ela são alterados para doenças e acidentes dentre a população japonesa. Então, no fim das contas, ela ali nunca vai de fato morrer em si, vai ser na verdade transferido para outras pessoas. E até ali ela mesma se questiona, então, por que, se ele entendeu ali que ela é um tanto quanto sortuda, porque ele ainda não abaixou a arma mesmo sabendo disso. E no fim das contas ele até também tentando ali contrariar ela, questionar ela se então, se o Chainsaw Man, o demônio da motosserra, foi para o inferno, por que ela parece tão calma? Porque no fim das contas ela basicamente pediu para que o demônio da motosserra lhe salvasse. Por isso que ela acredita que ele vai voltar de qualquer maneira. E até ali o próprio Kishibe se questiona o que diabos é a Makima, onde ela basicamente responde de que é uma fã do demônio da motosserra, o herói do inferno Chainsaw Man. A gente vê de que quando o demônio da motosserra basicamente chega ali no inferno, ele já começa a ser cercado por vários e vários demônios. Ele simplesmente sai passando a motosserra em geral como se não fossem nada. Chore por ajuda e ele virá. Os demônios na mira do motosserra e os demônios que chamarem por ajuda também são cortados e mortos. Por causa do que ele fez, ele é marcado e morto por muitos demônios, mas ele liga seus motores e se levanta de novo e de novo. Alguns reagem aos feitos caóticos com raiva e outros tentam escapar, mas enquanto isso outros, como a Makima, apenas o admiram. E há uma razão ali para ele ser o demônio mais temido pelos demais demônios. Os demônios devorados pelo Chainsaw Man têm seus nomes completamente apagados da existência. A gente vê de que no inferno o Chainsaw Man basicamente em cima ali de uma pilha de corpos de demônios, comendo boa parte deles, quando ali o próprio Kishibe reage com certa surpresa no fim das contas, por conta de ver que um poder desses não pode existir. Só que ali é algo que não dá para perceber, é algo completamente natural. Os nomes que foram devorados são apagados do passado, do presente, até mesmo das memórias das pessoas. Mesmo com o poder de controlar tudo da Makima, ela está começando a esquecer os nomes que se foram, como por exemplo ali os nazistas, o que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial no mundo de
que Chainsaw Man é algo que ninguém no fim das contas lembra, o próprio Kishibe ali tentando entender o que são nazistas. A gente vê ali que a própria Makima começa a dar o nome de vários demônios que foram mortos ali, ligados a vários eventos históricos ou conhecimentos gerais que foram completamente destruídos, apagados da história de Chainsaw Man por conta do próprio demônio da motosserra. Os nazistas, a Segunda Guerra Mundial, a síndrome de Arnold, AIDS, armas nucleares, SOA e a própria erupção também do Monte Fuji. Todos esses já existiram e eram tão temidos quanto os demônios com seus nomes. Mas no fim das contas agora a Makima é a única que se lembra deles, porque o Chainsaw Man no fim das contas basicamente os devorou. O sexto sentido que todos os humanos tinham, a luz de uma estrela específica que destruía a mente de crianças. 4 fins diferentes, fora a morte para os seres vivos. Todos deixaram de existir e ela não consegue mais se lembrar deles. Mas até agora ela se lembra claramente da luta desses demônios contra o Chainsaw Man. O próprio Kishibe reconhece de que a escala disso é tão grande que ele nem consegue no fim das contas compreender, porque boa parte desses conhecimentos já não existem mais na memória e as pessoas foram completamente apagados. Então ele mesmo se questiona se a Makima vai usar esse poder para transformar o mundo numa verdadeira desgraça no fim das contas. Mas no fim das contas a própria Makima vê de que ele realmente acha que o primeiro-ministro do Japão faria um contrato com um demônio tão mal. No fim das contas ela tem o poder de controlar aqueles que ela acredita serem inferiores a ela. Então se ela lutar com o Chainsaw Man e vencer, ela poderá, sem sombra de dúvidas, controlá-lo. Ela quer usar o Chainsaw Man para criar um mundo melhor. O próprio Kishibe fica surpreso com isso e até pede para que a Makima repita, mas ela basicamente vê como, por exemplo, morte, guerra, fome. Muitas coisas no mundo que existem que a humanidade seria mais feliz se não existissem. Com o poder do Chainsaw Man, ela vai apagar tudo isso. Até é de fato um plano tanto quanto honesto que a Makima tem aí, mas no fim das contas o próprio Kishibe se questiona se ela não considerou que ela mesma pode ser devorada. E isso daí para a Makima seria um outro sonho se tornando realidade. Ela já falou ali pro próprio Kishibe pra gente de que ela é um fã do Chainsaw Man. Então ser devorada pelo Chainsaw Man e se tornar parte dele seria uma grande honra. E ela então se virando pro Kishibe percebe de que parece que o tempo pro papo deles acabou por conta de que o Chainsaw Man simplesmente voltou ali do inferno, causando uma destruição imensa. O Kishibe até pede para que a Makima não se mexa, mas ela mesmo reconhece que talvez seria melhor ele recuar, porque ela pediu ao Chainsaw Man para se salvar e está prestes a ser morta por ele. E até ali, ela mesmo percebe que vai ser um tanto quanto divertido tentar resistir quando ela então pede para que o Chainsaw Man venha na sua direção. E num único salto, basicamente numa velocidade estrondosa, o Chainsaw Man reparte, ele picota basicamente a Makima em vários pedacinhos na frente do Kishibe, onde o Kishibe até olha, ele completamente imobilizado pelo medo, ele encara ali o Chainsaw Man, meio que vê lá no fundo como se ele sentisse o Denji e o Pochita ali pedindo socorro. A gente então vê que basicamente depois ficando sozinho, aí o Chainsaw Man simplesmente some, quando nós então somos levados ali para um outro local um tanto quanto inesperado, um restaurante, basicamente uma espécie de McDonald's / Burger King aí desse mundo. A gente basicamente vê o pessoal fazendo toda uma encenação para servirem os clientes, onde a gente vê de que inesperadamente trabalhando nesse estabelecimento, até levando uma crítica de um dos clientes, dizendo que ela demorou muito, está a Kobene. Sim, inesperadamente ela que nós tínhamos visto ter pedido demissão de toda o setor dos caçadores de demônio, agora ela está trabalhando aí onde o próprio patrão dela, no fim das contas, reclamando com ela de que o sorriso dela é muito forçado, ela tem que tentar ser mais amigável no meio desse trabalho. Então até ali ela
é um tanto quanto peculiar ali, é um tanto ainda quanto duvidoso imaginar que ela é alguém ridiculamente forte, pelo que a gente viu, uma cena que a gente vê lá na primeira temporada do anime e também aqui no mangá, mas no fim das contas ela continua a mesma pessoa de sempre, até ela leva um tapa do patrão dela, por conta do, no fim das contas, não conseguir ali fazer o que o patrão pede, alcançar ali, atender às expectativas do seu patrão, onde no fim das contas até ali eles veem de que eles têm que trabalhar juntos para resolver os problemas como se fossem uma família, mas isso sem sombra de dúvidas é tudo menos uma família e que também vai ser agora destruída completamente no fim das contas pelo Chainsaw. A gente vê de que ele já surge ali no meio do recinto basicamente querendo comida, onde o próprio Denji ali lembra-se de uma conversa que ele teve com o Pochita, onde ele queria poder provar um hambúrguer que não estivesse podre pelo menos uma única vez. E ele vai lá então e o Chainsaw basicamente se senta numa das cadeiras e simplesmente começa a pedir comida, onde a gente vê de que quem vai servir ali a comida seria a própria Kobene, o que rende uma cena um tanto quanto única e bem inesperada, na verdade. A gente até vê que já algumas pessoas foram mortas aí desse pessoal que trabalha nesse recinto quando a Kobene basicamente vai servir o hambúrguer, todo o lanche ali para o Chainsaw. Ela inesperadamente tropeça. Sim, ela tropeça e o lanche cai inteiro em cima do Chainsaw, onde até ali, por conta disso, um desses caras acaba sendo morto, um dos funcionários ali, culpando de que a Kobene, de que eles vão morrer por causa dela, só que acontece uma outra vez. A Kobene se levanta, ela vem para pegar ali um outro lanche e dar de novo ali para o Chainsaw, só que ela novamente tropeça. Sim, é algo muito irônico no fim das contas, até algo tanto quanto triste para Kobene, mas de novo ela tropeça e simplesmente faz ali com que o lanche caia inteiro em cima do Chainsaw, e a situação é deveras muito aterrorizante para a Kobene, mas pra gente é algo completamente humorístico no fim das contas. Até depois que a Kobene acaba ali humoristicamente derrubando pela segunda vez o lanche em cima do demônio da motosserra, a gente vê que o aparentemente chefe dela fica extremamente surpreso, porque isso é algo completamente impossível. Ele mesmo começa ali a imaginar de que é uma pegadinha, de que não tem como ela tropeçar 2 vezes seguidas e que deva ter uma câmera escondida aí, onde até alguém estaria assistindo tudo isso, mas no fim das contas não. E esse cara, no fim das contas, a gente também vê que acaba morrendo pelo Chainsaw tranquilamente quando a Kobene ali desesperada, então remonta ali o sanduíche e dá então pro demônio da motosserra, que come ali no maior gosto de todos, quando começa até novamente a se lembrar de um diálogo do Denji com o Pochita, onde basicamente o Denji queria muito sair com uma garota. E que garota nós temos aí? A Kobene. Sim, inesperadamente esse encontro rola onde a própria Kobene, desesperada no fim das contas, é levada pelo Chainsaw até ali um carrinho de sorvete, onde ele não apenas compra sorvete para nem comprar, na verdade eles compram, ele simplesmente destrói completamente o carrinho e pega um sorvete para ele e para Kobene, que não tem vontade alguma de comer. Ela realmente está sofrendo pra caramba, dá até pena no fim das contas, quando no meio do caminho eles acabam então se encontrando até com um caçador de demônios, vendo ali que é um demônio tanto quanto forte, que mandaram ele matar, e ele até ali vendo de que está tudo bem porque ele está aí, mas não está nem um pouco bem. A gente basicamente vê de que esse cara morre em questões de segundos, quando a Kobene acaba sendo levada ali pelo demônio da motosserra para um outro lugar, onde basicamente ali aqueles jogos de dança em que o Chainsaw basicamente leva ali a Kobene para dançar, e ela completamente desesperada, vendo de que não sabe dançar, ela já tá numa situação completamente desesperadora no fim das contas, ela não sabe o que fazer, ela sem sombra de dúvida está se cagando de medo, mas até ali ela vê de que ao menos ali tentando resolver essa situação da maneira mais pacífica,
pacífica possível e tentar sobreviver. Ela vendo de que ele precisa colocar dinheiro para dançar, então ele basicamente resolve ali cortar tranquilamente a caixa registradora e pega todo o dinheiro, entregando ali para a Kobene, que não queria muito, ela nunca dançou, fez isso antes, mas basicamente a gente vê de que ela é forçada ali a dar o seu próprio jeito e começa ali a dançar freneticamente, mandando vários movimentos extremamente absurdos, apesar do Chainsaw Man depois de certo ponto já não estar mais aí. A Kobene com certeza ficou dançando ali por um bom tempo, sendo que o demônio da motosserra já nem estava mais lá. A gente basicamente vê de que ele acaba ali se encontrando com a Makima, que como sabemos é o demônio do controle, então rapidamente conseguiria voltar ali à vida, se regenerar e ver de que parece que eles foram notados pelo demônio da motosserra. Ela tá no alto de um prédio, enquanto lá do outro lado ela consegue ver o Chainsaw Man, então reconhece de que podem vir agora atrás dele. Nós somos ali apresentados a várias outras espécies de meio que caçadores de demônios, não exatamente caçadores de demônio como a gente vê mais à frente, mas basicamente várias pessoas já começam ali a cercar o Chainsaw Man para basicamente caçarem ele, ou eles ali tentando ali impressionar a Makima um pouco na sua primeira missão e até resolveram fazer uma competição, como por exemplo o primeiro que acabar decapitando ali o Chainsaw Man terá o direito de chamar a Makima para o encontro. Então no final das contas eles até ali, a gente vendo um pouco mais o design de cada um, até um pouco ali da personalidade de cada um, onde todo mundo ali no fim das contas é gado da Makima. E inesperadamente a gente até vê 3 personagens que a gente já tinha visto antes e que voltaram ali como marionetes de certa forma da Makima. A gente vê ali o cara que se tornava o demônio da katana, a Rise que virava o demônio da bomba, e também inesperadamente agarrando até ali a Makima, a gente vê a Quan Chi que se tornava no demônio da besta. No fim das contas todos reconhecendo de que estão sonhando alto demais. A própria Quan Chi fala pra todo mundo dizendo de que ela vai proteger a Makima. Todo mundo aí que é gado da Makima vai tentar proteger ela e simplesmente acabar completamente com o Chainsaw Man, onde até ela gosta de se ver de que quem derrotar o Chainsaw Man primeiro ganha um encontro com ela. Então basicamente a gente até entende quem diabos são essas pessoas. Eles não são humanos, demônios e nem possuídos por demônios. Os nomes referidos a eles foram comidos e apagados, mas de alguma forma a existência deles não. Dos muitos nomes que o Chainsaw Man devorou, eles de alguma forma são a única exceção. E até ali a própria Makima começando a se lembrar de um evento que há muito tempo aconteceu para originar o que inicialmente a gente tem no começo do anime, aquele encontro do Pochita extremamente machucado com o Denji. Há muito tempo atrás o demônio da motosserra lutou contra o demônio das armas de fogo e outros 4 cavaleiros que estão aí, que seriam os 4 cavaleiros do Apocalipse, que mais tarde nós vemos que são os demônios da guerra, morte, fome e peste. E no auge da batalha ele simplesmente desapareceu diante dos olhos desses demônios e fez com que eles sentissem que não tinham conseguido ali terminar o que tinham começado. Ele então estava vivendo de uma forma completamente diferente, como se tivesse quase morto. Mas agora eles finalmente se reuniram e vão dar então ali um fim a essa longa luta contra o Chainsaw Man. E até ali ela mesmo vê que a divisão 5 do Departamento Público de Caçadores de Demônio tem de iniciar a operação para acabar completamente com o Chainsaw. A gente vê ali que a Rise puxando meio que o pino de granada que fica ali no pescoço dela para se tornar o demônio da bomba. A gente vê o cara que vira o demônio da katana tirando a mão dele como se fosse a espada ali, desembanhando a espada para se tornar o demônio da katana, e vários outros ali começando a se transformar para basicamente a gente ver então vários demônios avançando em altíssima velocidade contra o Chainsaw Man. O demônio da bomba, katana, chicote,
demônio ali da lança, da besta, da espada e até mesmo o demônio do lança-chamas avançam em altíssima velocidade contra o Chainsaw Man, que já numa velocidade absurda simplesmente some ali da vista de todo mundo e pega o demônio da besta, né, a Quan Chi, um chutão avassalador já partindo ali ela ao meio, já atravessa o peito dela e começa basicamente a atravessar vários e vários prédios com o corpo dela. A gente vê uma destruição avassaladora no fim das contas, e quando ele sai de meio de todos esses prédios, ele simplesmente massacrou o demônio da besta. Quando então surge logo atrás dele o demônio da katana, que já até faz aquela postura de ataque para tentar atacar o Chainsaw Man, cruzando ali o caminho dele e achando que teria acabado com ele, mas no fim das contas nós vemos de que ele é completamente massacrado no fim das contas. E a Makima então reconhece que de fato não dá para ganhar disso. E essa luta contra o Chainsaw Man vai ser algo absurdamente difícil se a Makima realmente quiser ganhar. Mas isso daqui é apenas o início dessa luta, porque tem ainda muitas outras reviravoltas para acontecer mais à frente. Só que isso infelizmente é apenas para um próximo vídeo. Eu já vou basicamente me despedindo aqui de vocês nesse vídeo, mas antes de realmente terminar, então eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado. Então que deixem um like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo, agradeço imensamente. E então, falou, valeus e fui!